Marcos 6, a partir do versículo 30 ao 44, a versão que eu leio é NAA. Marcos 6, a partir do versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tido tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram muitos como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é bastante tarde. Mandem essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram, se informaram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles os fizeram, repartindo-se em grupos de 150. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram os pães eram cerca de 5.000 homens. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, nessa manhã reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para ouvirmos o que o Senhor tem para nos ministrar, mas também, ó Deus amado, para entregarmos a Ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, nesse momento, como parte desse culto, ó Deus amado, estamos aqui disponíveis, colocando o nosso coração à disposição do Senhor, os nossos ouvidos à sua disposição, para que o Senhor fale conosco, para que a sua mensagem caia, Senhor, ao nosso coração como uma semente numa terra fértil. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar à tua igreja, nada venha roubar, nada venha, Deus amado, tirar de nós, para que essa palavra, Senhor amado, venha frutificar no tempo do Senhor. Senhor, nesse momento nós calamos todas as vozes contrárias, todas as distrações, todas as preocupações, nós não aceitamos nem nós, ó Pai amado, para que somente o Senhor e a tua voz, ó Pai amado, sejam o principal, ó Deus amado, a prioridade na nossa vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos por isso. Amém. Amém. Meus irmãos, só mais algo que eu esqueci. Tem alguém que nos visitou hoje pela primeira vez? Para que eu possa saber? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Vocês estão na casa do seu Pai. Amém? Amém. Meus irmãos, durante esse mês todo de junho, nós falamos sobre um tema. Vocês lembram qual foi? Acho que não pode falar. Sobre a unidade da igreja. Amém. Nós então aprendemos agora nesse mês todo sobre o que é ser corpo de Cristo, a importância da unidade da igreja.
Então as pessoas elas vêm porque
aconteceu. Então, quando eles vão e voltam, eles voltam como? Você já foi? Não sei se você já participou de algum momento de uma missão assim, voluntariado, em que você se doou de uma forma além da sua conta que você poderia fazer, aquilo que você estava programado, além do culto de domingo, se você já se esforçou além para levar o evangelho para alguém, ou se alguém pediu ajuda, alguém fez, entrou em contato com você e você teve que, eu preciso de uma oração urgente, você vai, você ora, você sente o quê? Exausto após uma missão. Principalmente se você faz igual a eles, né? A pé. Além da exaustão, eles estavam no seu espírito cansados, também no corpo, no físico a gente sente, a gente sabe que quando a gente entra numa batalha espiritual, uma busca, em algo para derramar sobre aquilo que nós temos recebido, sobre aquilo do outro, aquilo também nos esgota e a gente precisa ser renovado sobre isso. Então eles voltaram esgotados, voltando para o Senhor, e eles falam. Jesus mesmo falou: não vamos vamos ali, à parte, no versículo 31. Venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tido tempo nem de comer e eles iam em fila. Então, eles foram até o barco para um lugar deserto à parte. Só que nesse momento que eles estavam indo, tinha muitas pessoas observando eles. Tinha uma multidão observando. Então, essa multidão foi mais perto deles. Eles estão ali. Eu vou lá atrás deles. Chegaram antes. Muitos coreios viram sair e reconhecendo, correram para lá, a pé. Todas as cidades chegaram antes deles. Então tinham uma multidão ali observando eles e só queriam descansar. Eles já tinham vindo fazer uma missão. Eles só queriam um momento de descanso. E Jesus mesmo tinha oferecido isso, deu essa ideia: vamos ali, num lugar retirado, vamos num lugar deserto, para que a gente possa descansar. Só que chegando lá, nesse lugar de descanso, eles se deparam com a galera que foi antes deles, foi mais perto, foram antes. Então, eles se deparam com um crescimento, uma multidão esperando por eles no momento de descanso. Quando nós estamos entrando agora nesse novo tempo, nesse novo semestre, nós precisamos entender que o Senhor nos deu um tempo de alinhamento e comunhão para que a gente pudesse não ficar apenas no nosso conforto, no nosso descanso. As pessoas estão vindo, as pessoas estão aparecendo. Muitos de vocês não percebem, mas tem pessoas observando vocês. E tem pessoas que sabem o que vocês carregam. Sabem a vida de Jesus que há em vocês. Então, muitas vezes, pessoas vão se adiantar para te encontrar. O Senhor vai proporcionar encontros para que vocês derramem daquilo que está dentro de vocês. E muitas vezes você nem espera por isso. Porque o crescimento, ponto 2, ele nos tira da zona de conforto. Olha só que belezinha. No versículo 34 a 37 diz: ao desembarcar, Jesus viu a grande multidão e compadeceu-se dela. Teve compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Nesse momento, então, os discípulos têm uma brilhante ideia. Jesus tem esse olhar para aquelas pessoas, mas os discípulos vêm para ele e falam: Jesus, está acabando o dia, nós vamos ficar aqui todo mundo escuro, é mais fácil que essa multidão toda vá procurar o rumo deles, porque daí no meio do caminho eles vão achar o
que comer, porque está todo mundo aqui o dia inteiro para ouvir, para te buscar, para ouvir aquilo que o Senhor tem para ensinar, e muitos deles nós estamos vendo aqui que está todo mundo despreparado, nós não temos alimento também nós para proporcionar a eles, então é mais fácil eles já irem indo embora, e daí eles se preocupam com o que eles vão comer no meio do caminho. Mas Jesus olhou para eles e disse: deem vocês mesmos a eles o que comer. Quando Jesus olha essa multidão e ele tem compaixão dela, porque ele entende que elas estavam como ovelhas sem pastor. Você já andou por essa Irlanda aqui, você já viu ovelha para todo lugar, certo? Graças a Deus a gente está num país que a gente pode, todo o texto que a gente lê sobre ovelha, a gente sabe muito bem o que está falando aqui. A ovelhinha sem um pastor, hoje em dia tem o cachorro, né, que é o pastor, mas a ovelha sem o pastor, ela fica perdida. Ela precisa de um cuidado, ela precisa de uma direção, e tudo isso só vem através de um pastoreio. Então, uma ovelha sem pastor, ela vai estar sem direção. E Jesus diz que Ele é o bom pastor. É com Ele que nós temos uma direção. É com Ele que nós somos cuidadas. E Jesus, Ele olha para essas pessoas que estão vindo, para essas pessoas que estão chegando, e que muitas vezes nós, como pessoas que já estão acostumadas na nossa rotina de igreja, muitas vezes não nos atentamos. Nós não temos esse olhar de compaixão que o Senhor tem. Mas eu falo para você, meu irmão, minha irmã, da parte do Senhor, para que você comece a olhar, a estar atento às pessoas que estão chegando, e que você tenha esse olhar que Jesus teve, de compaixão. Porque muitas pessoas não estão entrando aqui somente para ouvir uma palavra motivacional, até porque nós não somos uma igreja que vai falar muito sobre isso, sobre você ser um vitorioso, um vencedor, um próspero na vida, você vai ganhar dinheiro. Não é muito isso que você vai encontrar aqui. E nós vamos falar, é o que a palavra diz. A palavra diz tudo isso? Diz. Mas não é isso que nos move. Nós precisamos ter como centro da nossa vida Jesus. Ele é suficiente. E é Jesus que dá a direção. Então muitas pessoas vão chegar aqui porque estão quebradas, doentes, angustiadas, perturbadas, desanimadas, cheia de problemas. Sabe aquela pessoa problemática que você já escutou alguém por perto? Fala, meu Deus, essa pessoa só fala de problema. Vai chegar essas pessoas aqui. E o que nós fazemos com o corpo unido que somos? Vamos deixar essa pessoa de lado para ela se virar com os problemas dela sozinha, ou nós vamos acolher? Nós vamos olhar como Jesus olha, com esse olhar de compaixão, e falar: um dia eu também era essa pessoa problemática. Um dia eu também estive doente dessa forma. Um dia eu era essa pessoa. Eu fui essa pessoa. Mas eu preciso olhar para essas pessoas com esse olhar de compaixão como Jesus. E é por isso que Jesus olha para os seus discípulos, quando eles falam: Jesus, deem o que comer. Nós precisamos saber, dar uma direção para que elas vão atrás de comida. E Jesus olha para os seus discípulos e fala: dê você a eles o que comer. É meio chocante, né? Quando nós olhamos Jesus sendo tão direto assim, muitas vezes ele era. Jesus, ele confrontava, ele falava a verdade, que ele é a verdade. E aí Jesus olha para mim e para você hoje e fala: quando essas pessoas chegarem, quando chegar alguém à sua volta
volta. E eu não falo somente nesse ambiente aqui. Eu falo do seu dia a dia. Quando chegar alguém e você se deparar com uma ocasião em que essa pessoa está precisando de um socorro urgente, você vai falar o quê? Espera aí que eu vou ligar para o pastor, rapidinho. Vou passar o contato do pastor para você. Você tem contato com ele, ou então eu falo com o pastor, com a pastora, para que eles possam fazer uma oração por você. Não, o alimento você tem. Você tem o alimento que as pessoas que estão à sua volta precisam. Quando eu estava conversando sobre essa palavra ainda hoje com o Will, eu lembrei que ontem nós estávamos lá na formatura do Carisma, do Luiz, e estava lá o Hugo e Carol. Hoje eles não estão aqui, eles continuaram lá na igreja de Dublin. E aí a Carol falando comigo: nossa, estou com muita dor de cabeça. E aí já ia começar a formatura e nós conversando ali, uma conversa normal. Estou com muita dor de cabeça na hora, pelo meu instinto de cristã, não como pastora. E eu não estou falando isso porque eu sou pastora, estou falando que eu sei que eu tenho Jesus na minha vida. Então aquilo que eu tenho, eu ofereço. Na hora, botei a mão na cabeça da Carol e falei: em nome de Jesus, toda dor, toda enfermidade sai em nome de Jesus. Pronto. Não sei se saiu depois, não perguntei para ela se acabou a dor dela ou não, mas aquilo que eu tinha, eu entreguei na hora. Muitas vezes vem um pedido de socorro para você. O que você faz? Eu preciso, quem é o líder da intercessão da igreja? Eu preciso compartilhar para que o grupo da intercessão da igreja ore. Amém. Nós também oramos. Pode mandar qualquer pedido que a gente vai orar, não tem problema. A gente está aqui para isso. Mas lembre que você tem o alimento que as pessoas precisam. E nessa zona de conforto que o Senhor nos tira, porque é muito mais confortável passar para outro, terceirizar algo que eu poderia fazer, isso é mais fácil. Nós temos então, gostaria de falar sobre dois casos, duas pessoas, dois tipos de pessoa nesse caso. Os discípulos aqui, eles estavam exaustos. Nós temos então Jesus, os seus discípulos exaustos de tanto trabalhar na missão, e nós temos uma multidão faminta, esperando por algo. Muitas vezes você, meu querido irmão, minha querida irmã, que serve de qualquer forma, seja no GC, seja aqui nos cultos, ou em algum bastidor que muitas vezes nós não vemos, se você tem servido tanto, você tem ajudado tanto, e você tem falado: eu quero só um pouquinho de descanso, só queria um pouquinho de paz, só quero uma folga. Jesus falou o que para os discípulos? Foi ele que deu a ideia: vamos descansar. Aí chegou no momento do descanso: não vamos descansar mais, vamos trabalhar. E aí, o que você faz, meu irmão? Quando você tem servido todo domingo, todo domingo eu estou cansado, não aguento mais servir. O trabalho do Senhor nunca é em vão, a palavra diz. É dele que vem a recompensa. E novamente o versículo que eu falei na terça: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu tenho alívio. É Jesus que fala, é Ele que renova as forças. Quando chega uma situação em que você precisa ir além daquilo que você já está esgotado, vai para Jesus. Fala: Senhor, poderia outro fazer no meu lugar, mas se eu estou vendo que é comigo, renova as minhas forças para que eu possa continuar. Me dá ânimo, me dá alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força, é Ele que nos renova, é Ele que nos faz conseguir prosseguir todos os dias. É muito mais confortável mesmo eu sentar aqui e ficar assistindo o culto. Isso é uma beleza, é uma bênção. Mas, ao mesmo tempo,
Você não vai cair num esgotamento se você for para Jesus. Se você estiver servindo as pessoas por Jesus. Porque muitas vezes você pode estar querendo servir também com uma motivação errada. Para que outros te vejam, para ser visto, para ser reconhecido, para achar que isso é uma moeda de troca e não é. Então, quando você serve a Jesus, fazendo o que o Senhor Jesus te chamou para fazer, você não vai se sentir esgotado, porque Ele é o descanso para você. E você também que está aqui há algum tempo, só vem e comemora quando fala, eu só vou no culto para receber, eu só vou sentar. E tem recebido sempre. O Senhor te chama para você sair da zona de conforto. Tem talentos escondidos aqui no meio de vocês que nós sabemos. E não é porque eu sou pastora que eu conheço a maioria aqui, que já tive um tempo de conversa, não é por isso que temos aqui que eu não conversei a fundo, então não sei exatamente qual está indo, mas você sabe. Você sabe naquilo que o seu coração arde em fazer ao Senhor. Porque o talento o Senhor depositou a você, para que você multiplique, para que você entregue. Então, é muito bom quando nós estamos realmente confortáveis. Quando estou na minha zona de conforto, é uma beleza, mas nada acontece na zona de conforto. Você sabe porque você saiu do seu lugar de origem para estar aqui? Foi confortável? Se mudar? Não. Mas você quer voltar para o lugar que você veio? A maioria aqui não. Foi desconfortável, mas foi para algo melhor, para algo maior. E com Jesus é a mesma coisa. Quando o Senhor nos tira da nossa zona de conforto, é para que eu cresça. É para que eu possa transbordar ainda mais daquilo que o Senhor tem depositado em mim. Aí eu conheço mais a Ele. Aí eu tenho mais intimidade com Ele. Então, meu irmão, a zona de conforto não é para nós. O conforto é bom, mas nós temos que lembrar que há pessoas famintas esperando por uma resposta que nós temos. Pessoas estão desesperadas. Você vê pessoas totalmente perdidas, buscando por algo, preenchendo com tantas coisas. Preenche com eu preciso estudar, e vai fazendo. Não, preciso trabalhar. Não, é a minha família, é isso aqui que eu tenho. Não. Você sabe o que o Senhor te pede. Você sabe o que o Senhor te pede para fazer na presença dEle. Sem prejudicar as áreas que você está envolvido já na sua vida pessoal. Porque o Senhor sabe cada momento da nossa vida, cada fase da nossa vida. Ele nos dá também um espírito de equilíbrio. Não adianta nada você também desenfrear. Agora eu escutei a pastora falar que preciso servir tudo, todo dia, É o Senhor que está falando? Você tem disponibilidade para isso? Amém. Se não, fale com o Senhor. Ó Senhor, eu só não quero estar nessa zona de conforto mais. Porque eu sei que tem pessoas que estão precisando por mim. Tem pessoas clamando por algo que você carrega, que é Jesus. Glória a Deus. E aí, Jesus pede para eles: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e disseram: 5 pães e 2 peixes. Aí eu peço para o meu irmão abençoado Juninho. Vamos fazer uma ensinação hoje aqui? Olha só, o discípulo trouxe. Não, eu vou colocar esse aqui. Obrigada. Olha só o que eles trouxeram. Só não consegui trazer o peixe, tá? Porque não dava. 5 pães para uma multidão. Era isso que eles foram atrás de saber o que eles tinham, descobriram que tinham isso. E foi isso que eles trouxeram ao Senhor e apresentaram a Jesus. E Jesus, então,
ele nos fala aqui, a partir desse terceiro ponto, crescimento saudável. Ele acontece com a organização e o envolvimento de todos. Eles trouxeram essa cesta com 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos daquela multidão se assentassem em grupos numa relva verde. O Senhor, Ele é um Senhor Deus organizado, ok? O Senhor, Ele não habita no meio da desordem. O Senhor, Ele é um Deus organizado. E nós, como filhos desse Pai organizado, nós também somos organizados. E Ele faz com que esses grupos se assentem numa relva verde. Eles estavam no deserto, mas como havia algo verde ali? Tinha um gramado, tinha um lugar ali porque tinha um pastor. Jesus estava ali. Onde Jesus está, pode estar no deserto, meu irmão. Vai ter uma graminha verde para você sentar. Vai ter uma provisão do Senhor para você no meio do deserto. Por mais que você não saiba, o Senhor vai te mostrar. Se eu estou ali, Jesus diz, pode ter certeza que você vai estar no lugar de provisão. Não se preocupe. E Jesus, Ele pega esses 5 pães e os 2 peixes, Ele ergue para o céu e abençoa. O milagre, ele então acontece quando Jesus pega esse pouquinho que os discípulos tinham. Eles eram quantos discípulos? 12. Mas ele só vem com isso aqui, apresentando a Jesus. Só que Jesus pega esse pouco que eles tinham, mesmo eles cansados, eles foram ver esse pouco que eles tinham, eles conseguiram algo. Você nunca vai estar esgotado 100%. Sempre vai ter 1% aí para que o Senhor multiplique. Amém? Só que você precisa entregar esse 1% na mão certa para Jesus, para que haja então uma multiplicação. Porque esse pouco que Jesus tinha ali, Ele ergueu ao Senhor e Ele deu graças por isso. Então, meu irmão, minha irmã, você acha que eu não tenho conhecimento, eu estou começando a minha caminhada ainda com o Senhor, eu não li a Bíblia inteira, eu não posso oferecer muito porque eu não conheço tanto. Mas você conhece João 3,16? Você sabe o Salmo 23? Você sabe alguma coisa de esse 1%? Continue buscando mais. Continue buscando mais. O milagre, ele só vem quando ele está na mão certa, quando nós depositamos essa pequena quantidade diante do Senhor. Então nós sabemos que o Senhor, Ele faz multiplicar. Ele faz o milagre quando nós estamos dispostos a corresponder àquilo que Ele nos pede. Porque os discípulos poderiam falar, Senhor, eu não vou, eu estou cansado, eu só quero deitar um pouquinho aqui, descansar, porque eu vim numa caminhada que o Senhor não sabe. Mas eu estou falando, vá ver o que você tem. São vocês que vão alimentar esse povo. E vocês vão saber a quantidade que vocês têm de alimento para esse povo. Porque eles ainda quiseram dar um argumento para Jesus. Quando eles falaram lá no versículo 37. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Eles falam, gente, só tem 200 denários. Jesus não perguntou isso. Jesus não falou, quando eles apareceram com só 5 pães, Jesus não queria uma padaria pronta. Ele poderia fazer qualquer coisa, Jesus poderia fazer cair comida do céu, igual ele já fez lá no Êxodo, com Moisés, caiu maná do céu, as codornizes, como o Fabi bem mencionou aqui, caiu o alimento do céu. Ele poderia multiplicar para aquela uma palavra de Jesus e tudo mudaria, mas ele contou com a participação dos seus discípulos para que eles entendessem
a importância deles no ministério. Você é importante para o Senhor. Você acha que eu não tenho talento para nada, eu não sei nada, eu não sou bom em nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar? Jesus não chama ninguém só para pregar e cantar. Esse dom não é para todos. Queria cantar? Queria. Não, esse dom não é para mim. Deixei com minhas irmãs de louvor, maravilhosas. Um servir, um simples, uma vassoura que você pega dentro da sua casa até. Você já está adorando o Senhor, é um talento que o Senhor te deu. Lavar uma vasilha, se colocar à disposição de algo. Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar de alguma forma? O Senhor chama todo mundo para estar em evidência. Ele busca por corações dispostos em estender a mão e alimentar aqueles que estão no seu lado. Muitas vezes você nem sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado hoje. Você não sabe a necessidade que ele está passando. E está tudo bem agora. Mas depois você vai saber, tá? Você vai procurar conhecer mais quem é o irmão que está perto de você. Mas tem pessoas que você conhece muito bem, que você tem intimidade e que você está vendo ela se afundar. E você não tem feito nada por isso. Tem pessoas que têm cruzado o seu caminho, totalmente necessitadas do alimento que você tem para multiplicar e empregar, e você não tem feito isso. E o Senhor quer despertar a nós como igreja, para que a gente possa agradecer ao Senhor e entregar a Ele esse 1%, esse pouco que a gente tem, para que Ele multiplique. Eu creio que esse lugar ele é pequeno para nós. Já quando nós entramos aqui, eu já falei com o pastor, pequeno, porque tem tantas pessoas nessa Irlanda, em Galway, em condado, em região, que estão exatamente como Jesus falou aqui, ovelhas sem pastor, precisando de um cuidado, precisando de um abraço, precisando de uma oração. Eu não sei orar. Essa oração do Pai Nosso. Fala com o seu pai. É só falar com o seu pai, apresentar a causa. O seu irmão comigo às vezes não tem força para abrir a boca para falar. Mas o Senhor está colocando você ali no caminho para que você possa transbordar a Ele o alimento que você tem recebido. Então não desperdice essa oportunidade que o Senhor está te dando hoje, desse entendimento. Fala, é comigo. Não é só com o pastor, com a pastora. Não é só com o líder de ser. Não é só com quem serve ativamente nos cultos. É comigo que estou ouvindo essa palavra. E não é com aquele que, fulano precisava estar aqui hoje, aqui para escutar hoje. Não, é com você. Quando o Senhor falar com você num grande dia, as pessoas que eu falei, coloquei a sua volta para que você auxiliasse o que você fez. Isso não tem que gerar em nós algo como medo. Jesus vai voltar, eu tenho que apresentar para Ele. Não. Mas um prazer em falar, Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Está aqui o resultado. Eu não dispersei a oportunidade. Eu não ouvi a mensagem e essa mensagem entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A palavra ficou no meu coração. E eu pude então agir, sair da minha zona de conforto, para que o seu nome fosse glorificado. Porque é por Ele, não é para você. Não é para que você seja reconhecido, não é para que você seja visto, mas é para que o Senhor seja glorificado. Porque quando nós escutamos testemunho e falamos, porque você me deu um abraço naquele dia que eu precisava, eu nunca mais esqueci. Porque você orou comigo no momento que eu mais precisei. Eu nunca esqueci disso e eu conheci Jesus ali naquele dia. Num Jesus te ama, que muitas vezes a gente acha como uma frase clichê, mas muitas vezes a pessoa precisa escutar exatamente aquilo, sobre o amor de Jesus. Jesus ama você, você é precioso, você é um filho amado. Esse é o alimento
clamor, Jesus. Eu não tenho, como Pedro falou, não tenho ouro, prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho uma palavra de encorajamento, eu tenho uma palavra de cura, eu tenho uma palavra de ânimo. Você tem, meu irmão, você tem. Olhe para o seu irmão e fale: você tem o alimento que as pessoas precisam. Você tem o alimento. Você tem o alimento. Exatamente. E concluindo, peço que os irmãos se coloquem de pé. O milagre da multiplicação, esse novo tempo que o Senhor tem para nós, Ele conta com o envolvimento de cada um. Nós não estamos construindo essa família sozinhos. Uma família feita por vários membros. Então as pessoas elas estão chegando. Nós precisamos acolher. Nós precisamos estender a mão. Nós precisamos multiplicar aquilo que o Senhor tem derramado em nós. Então o Senhor conta com o seu envolvimento. Não esteja indiferente àquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, nessa cidade. Nós vemos tantas pessoas perdidas aqui afora, tantas pessoas precisando de uma palavra de amor, de uma palavra do Senhor. Quantas pessoas estão entregues às drogas, à prostituição, se afundando, e a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Como eu falei, a gente não sabe o que vai acontecer nem conosco, nem com elas. Então, vamos viver todos os dias intencionais, olhando a nossa volta e percebendo que as pessoas estão precisando de Jesus. Elas estão nessa busca desenfreada por algo, porque elas querem algo, e esse algo é Jesus. É a presença que só Ele pode preencher. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e meditasse naquilo que o Senhor falou nessa manhã. O que você vai fazer, meu irmão, minha irmã, o que nós vamos fazer com esses 5 pães e os 2 peixes que o Senhor tem entregado nas nossas mãos? O Senhor nos deu esse entendimento de crescermos unidos, de estarmos juntos. O Senhor nos guardou esse primeiro semestre que nós tivemos. Eu creio que você viu a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Olhe lá, desde janeiro, quanto você cresceu espiritualmente, quanto você cresceu na sua vida material, o quanto você cresceu na sua vida profissional, o quanto você cresceu na sua família, que se tornou mais unida, porque você tem buscado mais o Senhor. Esse crescimento ele não pode parar em nós. Nós temos visto, o Senhor tem trazido pessoas. É para que a gente continue crescendo em amor. Essa pequena porção que o Senhor nos deu, e nós muitas vezes não vemos em nós, mas eu gostaria que você refletisse sobre isso. Fala: Senhor, o que eu tenho? Quais são esses pãezinhos que estão em mim que eu não estou percebendo? Quais talentos que estão na minha mão que eu ainda não reconheci? Que o Senhor traga a sua memória nessa manhã. Coloque isso diante do Senhor, fale com o Senhor desde já. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor conta comigo. Eu sei que há alimento aqui dentro de mim que eu posso multiplicar. Eu sou uma discípula do Senhor. Quando nós nos mobilizamos em reconhecer, em buscar aquilo que o Senhor tem disponível já dentro de nós, as nossas mãos, e nós agradecemos, nada fica vazio. Esse cesto que eles começaram então a distribuição desses pães e peixes, esse cesto ele não terminou vazio, ele terminou com mais 12 cestos cheios.
que era exatamente a quantidade de discípulos que tinham. Então cada um continuou com o seu cesto cheio. Tudo aquilo que eles pensavam que estavam esgotados, que eles iam acabar ali, aquele momento de entrega daquele alimento ia acabar por ali. Não acabou. O Senhor continuou multiplicando. Então, à medida que eles foram entregando, mesmo cansados, mesmo exaustos, mesmo querendo um momento de descanso, o Senhor multiplicou na vida deles. Eles não só alimentaram aquela multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que saíram dali saciados. Ele ainda continuou transbordando na vida dos discípulos. Meu irmão, nunca vai faltar na sua casa, nunca vai faltar na sua vida. Como nós cantamos aqui, o Senhor, Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele é o Deus que provê o renovo, Ele é o Deus que provê tudo aquilo que nós colocamos diante dEle. Ele multiplica se nós agradecemos. E nós vamos cantar essa manhã para encerrar e selar essa palavra, agradecidos ao Senhor. Feche seus olhos e adore ao Senhor nesse